seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Carol Silva e hoje, a convite da Camponesa, eu quero te mostrar os diferentes tipos de massa para bolo e como você pode usar cada um deles. Essa é a nossa websérie de profissional para profissional, então se você deseja empreender na confeitaria, fica nesse vídeo porque ele vai ser de extrema importância para o seu negócio. Bom, gente, eu tô na confeitaria há 9 anos e quando eu ingressei nesse ramo, eu achava que bolo era tudo igual, que não tinha diferença entre massas e massas, que qualquer massa poderia fazer qualquer bolo, e nisso eu tive alguns prejuízos materiais, financeiros e também prejuízos emocionais, porque eu acabava vendendo um produto a qual a massa não era adequada para fazer aquilo e eu tinha problemas com a entrega, ou com o sabor, ou a combinação de recheio, ou com o modo como a pessoa ia guardar aquele bolo, não ficava tão legal na hora de consumir. Então esse conhecimento ele é importante para que a gente não peque nesses fatores e para que você tenha muito sucesso nas suas vendas e nas escolhas que você vai fazer para o seu cardápio. Para começar, existem 3 maneiras mais conhecidas da gente bater a massa do bolo. São elas o método cremoso, o método espumoso e o método direto. Eu não sei qual o seu método favorito de bater a massa, mas dependendo do resultado dessa massa, elas combinam bem com alguns determinados tipos de formas ou formatos de bolo. Eu vou começar pelo meu método preferido, que é o método cremoso. Eu sou cearense e aqui no Ceará a gente gosta muito de massas amanteigadas. Então é exatamente esse método que a gente prefere bater, que é aquele onde a gente começa batendo na batedeira a manteiga e o açúcar até que vire um creme bem fofinho e em seguida adiciona os ovos de 1 a 1 e por último ingredientes líquidos, que pode ser o leite, o creme de leite, o leite de coco e os ingredientes secos, a farinha de trigo, o chocolate, a canela em pó ou o que seja que o seu bolo for o sabor. Já o método espumoso é aquele que a gente faz o famoso pão de ló, que é uma massa bem aerada, bem leve e muito delicada. E para fazer esse método, ovos são batidos com açúcar, que geralmente é o refinado, até triplicarem de volume. Esse volume e esses ovos bem aerados que vão garantir a fermentação natural desse bolo, que geralmente não se utiliza o fermento químico. Por último, temos o método direto, que é aquele método bem simples de fazer, que pode ser feito à mão, liquidificador ou batedeira, e que é basicamente juntar ingredientes líquidos a ingredientes secos. Para fazer essa massa, você vai juntar todos os ingredientes líquidos sem fazer com que eles aumentem de volume e, por último, adicione os ingredientes secos sempre peneirados. Essas massas elas são mais líquidas, então tem que ter cuidado com aquela forma de fundo falso, mas ela é bem versátil, bem fácil de fazer e é aplicável para muitos tipos de bolo, que é o que a gente vai ver agora. Todos esses tipos de massa você consegue sim usar para bolos de festa. Aquele bolo que você decora com chantilly, com brigadeiro, ganache, pasta americana, os 3 métodos são possíveis de usar. A gente sempre lembra das regrinhas antes de entregar um bolo para o cliente ou de cobrir esse bolo, que é a prensagem, o descanso de massa e o descanso de recheio. É importante seguir essas etapas para ter uma entrega com segurança. E se você quer trabalhar com outros produtos além do bolo de festa, eu vou te dar aqui uma sugestão de uso para esses 3 tipos de batimentos de massa. Para as massas de método cremoso, a gente consegue fazer cupcake, bolo de pote, bolo vulcão, bolo afogadinho e principalmente é válido lembrar que são bolos onde não devem ser guardados na geladeira. Todos esses bolos têm uma base cremosa feita com manteiga e açúcar e manteiga na geladeira fica firme, né? Fica duro, fica seco, então não é legal bolo que seja guardado em refrigeração. É só lembrar desse detalhe e aí você consegue inclusive escolher mais produtos para serem usados com esse tipo de massa. Já com o método espumoso, a gente vê bastante por aí rocamboles bem casados e eles casam muito bem como bases para sobremesas, porque como eu falei, são massas bem leves e delicadas. Então quando a gente usa o creme mais docinho, mais cremoso, elas combinam, se complementam muito bem.
E por último, com o método direto, a gente consegue fazer as famosas slice cake, a gente consegue fazer também bolos botão, bolo afogadinho, fatia para vitrine, e essas massas que são feitas com óleo, elas podem ir para a geladeira, para refrigeração, que elas não vão perder a estrutura e nem o sabor e muito menos a umidade da massa. Então são massas que são bolos de preferência guardados em geladeira. Então aquele bolo gelado de coco, aquele bolo gelado de chocolate que vai ficar bem geladinho e continuará cremoso e muito úmido. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que, independente de qual método você escolha para fazer os seus bolos, uma coisa que não pode faltar é leite camponesa. Recheios feitos com leite condensado, creme de leite, doce de leite camponesa vão deixar suas massas ainda mais maravilhosas. Estamos chegando ao fim da nossa aula sobre tipos de massa de bolo, mas não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, seguir todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades que só a Camponesa traz para você. Um beijão e até a próxima aula!